Jesus. Motivo de muita alegria nessa noite de estar na presença de Deus, para que o nome de Jesus Cristo seja louvado e seja exaltado. Foi lido nessa noite, Judas 1:9, o Senhor te repreenda. Então nós vamos nesse mesmo segmento. Zacarias, capítulo 3. Glória seja dado no nome de Jesus. Zacarias é um profeta messiânico. Zacarias, capítulo 3, a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele diz: eis que tenho feito o que passe de ti a tua iniquidade, e te vestireis de veste nova. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiu de veste. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares no meu caminho, e se observares as minhas ordenanças, também julgará a minha casa, e também guardará os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Versículo de número 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este uma brasa tirada do fogo? Josué 1:9, agora foi lido, no final diz: o Senhor repreende Satanás. Amém? Pode ser dado em nome de Jesus. Quero muito nessa noite chamar a atenção da igreja para essas palavras nessa noite, que ela venha fazer guarida dentro do teu coração, e que nós venhamos não ser ouvinte da palavra de Deus, mas ser praticante da palavra do Senhor. E a Bíblia menciona que a nação de Israel, ela teve uma promessa 100 anos antes de acontecer, e essa promessa, ela é mencionada, a qual um homem, um rei, ele nem tinha nascido, e Deus chamou esse homem, essa criança, quando nasceu, o meu ungido, o meu libertador. O nome desse rei era o rei do Irã, o rei persa, um rei por nome de Ciro. A promessa em Isaías 45, 100 anos atrás, antes de acontecer, Deus já sabia o que iria fazer de antemão. E Deus conhece a tua vida. Deus sabe o teu dia de amanhã.
Deus conhece o teu levantado, Deus conhece o teu assentado, Deus conhece como tu entraste nessa noite, como tu vais sair nessa noite. Deus conhece cada palavra na tua boca. Às vezes você está dentro da tua casa, mas Deus já sabe a necessidade. Deus já sabe do teu clamor, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é eterno, amado. E a Bíblia, usando esse moço, esse rei, por nome de Ciro, a qual o povo estava 70 anos no cativeiro, a qual eles estavam ali na Babilônia. Deus usou Ciro para libertar o povo, a nação de Israel. Jesus Cristo, amado, Ele tem nos libertado, Ele tem nos abençoado. Deus, Ele tem, amado, nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. E Ciro, amado, conquistou a Babilônia, e Ciro permitiu que a nação de Israel voltasse para a sua terra prometida. E eles voltaram sob a liderança de Zorobabel. Veio o profeta Ageu, veio o profeta Zacarias, veio Neemias, veio o amado aqui o sacerdote Josué. E eles, quando chegaram na sua casa, quando chegaram na sua terra, estava todo destruído, estava tudo, amado, queimado, estava cheio de brecha. Mas eles, amados, se uniram, e eles começaram a consertar, a reparar. Eles consertaram o altar do sacrifício. Outros foram ali consertar, amado, os muros. E eles foram reformando, eles foram ali se unindo, eles foram ali fazendo a obra do Senhor. E não é diferente, amado. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter união, nós temos que ter, amado, nossa vida, um ajudando, um orando, um, amado, estendendo as mãos ao outro, porque aqui não tem o melhor, não tem o maior, porque o maior aqui se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve, não foi simples. Eles começaram a fazer e tentaram impedir a obra de Deus. Sanbalate, Tobias, Gesem começaram a colocar impedimento. Tentaram achar um meio que eles viessem a desistir dos seus objetivos, mas eles estavam. Neemias expressou dizendo que estava fazendo uma grande obra, de forma que não cessaria e não pararia. Nessa noite, em nome de Jesus, talvez tu não está vendo a tua mão, mas o que você está fazendo é uma grande obra para o Senhor. O que você está fazendo é uma grande construção. Talvez nessa noite você não entenda. Você coloca um tijolinho ali, vai colocando, mas quando tu vês naquele dia, vai ser surpresa para a tua vida, porque Deus vai te dar um galardão, amado. Porque a palavra de Deus nos diz: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo indo com luta, tudo indo com guerra, tudo indo, amado, ali com dificuldade, mas eles não pararam. Eles tinham objetivo, eles tinham visão de águia. Eles estavam obstinados a fazer a obra do Senhor. E Ageu, o profeta, também expressou: o meu é o ouro e a prata, a glória da segunda casa
será maior do que a primeira. Nesse ano de 2026, a glória do Senhor vai ser maior do que o ano passado, e eu creio pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia menciona, a qual o irmão dessa noite já tinha falado, em que o adversário, Satanás, ele estava acusando o sumo sacerdote. Mas por que ele estava acusando? Porque ele apontou o defeito do sumo sacerdote. Porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida, e vida com abundância. A Bíblia nos traz algo muito importante, porque a guerra, ela é espiritual. Se eu vou lutar contra a irmã, eu sei se a irmã vai vir com uma espada, eu sei se a irmã vai vir, amado, com uma couraça. Eu vou estar olhando fisicamente. É como Davi e Golias. Nós ali observando e vendo, nós vimos que Golias tinha espada, tinha couraça, tinha todos os equipamentos de guerra fisicamente e espiritualmente, amado. E quando a gente luta sem ver espiritual, essa guerra ela é mais difícil, porque você não sabe como o inimigo vai vir contra a tua vida, que arma que ele vai te acusar. Você não sabe o meio que ele vai vir tentar te entristecer, tentar te parar. Mas como leu nessa noite em Judas 1:9, o Senhor repreende. Deus te deu, amado, o capacete da salvação. Deus te deu a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Mas como é que você vence o adversário? Em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Então, quando eu vou lutar e eu vejo fisicamente, eu me preparo. Mas e quando é espiritual? E quando os demônios, entidades malignas, os príncipes das trevas vêm contra ti? Você sabe a arma que ele está te usando? Você sabe a ferramenta que ele está tentando te parar? Em que acusação ele está te acusando? E muitas vezes não entendemos a guerra espiritual. Nós achamos que a luta é carnal, mas a luta não é na carne, a luta é contra o espírito maligno. E eu gosto muito de Gálatas, a qual diz a palavra do Senhor: andai no Espírito, não na concupiscência da carne. Anda em Espírito, amado. Você sabe louvar? Louva. Você sabe orar? Ora. Você sabe, amado, ler a palavra de Deus, examina a palavra de Deus, mas pega a ferramenta a qual Deus tem te colocado, porque vai passar ano, vai virar ano, e a tua história não vai mudar, porque você continua do mesmo jeito e da mesma maneira. É tempo de levantar, porque o
nessa noite está repreendendo. Lacas, ai, tu és fogo. Esse fogo não pode apagar a sua vida. Entenda uma coisa: o adversário não pode parar você. Porque Sadraque foi encantado, foi louvado nessa noite. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado no fogo da chama ardente, mas não parou eles. Não deixaram de louvar a Deus. Vocês acham que eles caíram lá na fornalha e ficaram quietos? Vocês acham que eles ficaram ali de boca fechada dentro da fornalha? A Bíblia não menciona, mas eu faço uma analogia, uma comparação. Eu creio que eles estavam ali na fornalha louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, como vocês estão fazendo nessa noite. Mas quem justifica vocês? Quem torna vocês justos? O inimigo ou Deus? Porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não aceite acusação. Não dê ouvido ao inimigo. Porque se você dá ouvido ao inimigo, sabe o que ele vai fazer? Tu não vai pregar mais. Tu não vai vir mais na igreja. Tu não vai mais louvar a Deus. Mas você está louvando quem é Deus, não a Ele. Então, se você dá ouvido, você para com tudo. Por isso a Bíblia menciona a guerra física. A gente está vendo. Eu estou vendo as armas, as ferramentas, quando vem contra mim alguém. Às vezes vem com palavra, às vezes vem com desprezo, humilhação. Eu sei que vem assim, mas eu estou vendo. E quando você não vê? E quando você não entende que a luta não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestade. Irmãos, eu sei que vocês é pentecostal. Eu sei que aqui tem fogo do Espírito Santo, mas cadê esse fogo? Se fogo está se apagando na sua vida, por que está se apagando? Profetizava, não profetiza mais. Ah, Deus, eu vou na tua igreja, eu não quero mais louvar, não quero mais oportunidade. Está dando voz a quem, irmão? Deus falou para você, Deus falou para você não louvar. Deus falou para você não pregar. Deus falou para você não orar. Deus não falou nada disso. Deus só continua. Eu vou acender esse fogo. Essa chama do Espírito Santo não vai apagar sobre a tua vida, Lacal. Ainda que o adversário venha te acusar, amado, ainda que venha, amado, se levantar contra a vida, o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel, vai repreender Satanás sobre a tua vida nessa noite, em nome do Senhor. Deixa a chama do Espírito Santo acender sobre a sua vida. Eu gosto muito de Levítico capítulo 6, versículo de número 13. Veja teus olhos, guarda esse versículo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Não deixa essa chama apagar, não. O Espírito Santo de Deus assopra nessa noite em nome de Jesus. Porque você é brasa, você é fogo, você é unção, você é escolhido, você é ferramenta. Eita, uma palavra tua, o inimigo cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Uma palavra tua nessa noite, o Senhor entra lá dentro da tua casa, quebra todo o laço, toda a seta do inimigo. Uma palavra tua nessa noite, o Senhor entra com providência em nome do Senhor. Então nessa noite em nome do Senhor, é mês de bênção, irmão, é mês de vitória, é noite de vitória da tua vida, é noite de unção. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor está repreendendo esse carnaval, esse demônio, essa entidade maligna que vai vir sobre o Brasil, em nome do Senhor. Vai haver, amado, calamidade, porque o Senhor, amado, o Senhor dos exércitos, vai repreender em nome de Jesus. Parece que não, amado, mas o mês de fevereiro parece que tem uma nuvem negra. Parece que abre um portal satânico. Parece que é um mês pesado, mês de fevereiro. Parece brincadeira, mas é verdade. Porque é o mês em que essas entidades malignas é adorado. E nós, muitas vezes, lutando um contra os outros. Uma igreja lutando contra a igreja. Uma igreja pelejando contra a igreja. E o inimigo só ali no meio, fazendo a confusão, como fez com os irmãos de José. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu gosto muito que quando Moisés saiu, Deus mostrou 2 montes para Moisés: o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal, o Monte da Maldição. O Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Levanta tuas mãos nessa noite, porque o Senhor dos Exércitos está entrando na tua casa, está quebrando todo o laço, toda a barreira e toda acusação contra a tua vida, toda língua que se levanta contra ti nessa noite não prosperará em nome do Senhor. Toda palavra contrária contra a tua vida, Acai, tu fosses ofendido, mas o Senhor dos Exércitos está contigo. O acusador se levantou, o acusador te humilhou, o acusador te pisou, mas o Senhor tem bênção para a tua vida. O Senhor tem vitória para a tua vida. Oh, louvado, ele se opor contra a tua vida, mas caiu por terra, porque ele tenta te parar, ele tenta te impedir, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu vou colocar vestes limpas sobre a tua vida. Foi eu que morri por ti na cruz do Calvário, o meu sangue tem poder. O Senhor vai tirar essa roupa de humildade, de humilhação, de jejum, e vai colocar uma roupa de exaltação sobre a tua vida em nome do Senhor. Não para, não fica olhando, não, somente marcha para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eu vejo nessa noite um exército de Deus vivo nessa noite. O Senhor dizendo: está repreendido as portas que tu tenta fechar, repreenda aberta. Ele está repreendido a bênção dele, a vitória dela. Eu vou quebrar laço nessas fotos, eu vou quebrar laço
dar laço nessas roupas, eu vou dar vitória. Eita, noite haverá, eu não mudei, ainda eu estou contemplando e te vendo, ainda estou te escutando, ainda estou, amado, do teu lado, diz o Senhor dos Exércitos. Então a guerra que nós estamos vendo, mas tem coisas que às vezes não estamos vendo. Uma vez a irmã na casa dela, orando de madrugada, ela estava orando por mim, e do meu lado ela viu um demônio tentando me matar. Falou que era um demônio bem grande, furioso, e eu vi quando ele veio. Ela, da casa dela em Hawaii, eu moro em Santo André, e ela vinha e eu vi aquele demônio do meu lado. Uma guerra espiritual. Se não for o Senhor pelejar por nós, não tem como vencer. E você tem o remédio, você tem a cura, você tem a vitória, você tem o nome do Senhor dos Exércitos. Como foi lido nessa noite, o Senhor dos Exércitos te repreenda, Satanás. Quem é mais poderoso, igreja? Quem vocês servem nessa noite? Quem está contigo nessa noite? Não vale a pena servir a Deus? Não vale a pena adorar a Deus? Não vale a pena glorificar o nome de Deus? Porque te abates, ó minha alma? Porque estás abatida nessa noite? Porque te afliges, a minha alma? Laka, Shá, Ha, Lachou, Pro, Fiá. Eu sou o Senhor, meu Deus. O meu amor por ti é um amor imenso, e eu não te deixarei, não te abandonarei, não vou te largar, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia menciona, amado, que Satanás, ele veio para acusar o sumo sacerdote. Mas qual era o pecado do sumo sacerdote? O que eles fizeram à nação? Irmãos, quando eles estavam na Babilônia, 70 anos, eles casaram com mulheres estrangeiras. E eles não podiam casar com mulheres moabitas, cananeia, Babilônia. E eles tinham casado com mulheres estrangeiras. E Satanás, sabendo disso, veio a acusar o sumo sacerdote, a liderança espiritual da igreja, da sinagoga, o sumo sacerdote. Caiu o sacerdote, caiu a igreja, irmão. Olha como o adversário, às vezes você está aí passando luta, mas imagina aqui atrás, que intercede por vocês. Imagina a luta do pastor, da pastora. Você já imaginou
Porque às vezes tu está pensando, mas o inimigo está preocupado com você. Então sim, mas ele quer derrubar aqui. E às vezes acontecem coisas que eles nem entendem. Mas é o adversário muitas vezes trabalhando no meio da igreja, com seta, com palavras. Por isso nós sempre temos que andar no Espírito e não na consciência dos desejos da carne. Vocês são espiritual. A carne não pode prevalecer contra a sua vida. A Bíblia menciona lá. Fecha teus olhos. E o Senhor expressou uma palavra tão poderosa. O Senhor dos Exércitos te repreende. Não é esta uma brasa tirada do fogo. Você vai deixar essa brasa agora apagar? Você vai deixar essa brasa? Acende ela nessa noite em nome de Jesus. Peça a Deus, Espírito Santo de Deus, acende. Torna-me dar a unção. Torna-me dar o fogo do teu Espírito Santo. Vai queimando toda acusação contra Satanás. Olha como Deus cuidava do povo no deserto. De dia uma nuvem, uma coluna guiava eles, e à noite, pelo caminho, uma coluna de fogo. Ei, amado, não é batizado com o Espírito Santo, não é batizado nas águas, tem fogo sobre a tua vida. E o fogo, ele queima pecado. Então Deus vai estar guiando a tua vida, em nome de Jesus. Mas dê ouvido à voz do teu Criador. Dê ouvido à voz de Deus. Gosto muito também quando Moisés disse ao povo em que Deus queria falar com o povo, e puseram-se aos pés do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Olha o teu Deus, e a sua fumaça subia como fumaça de um fogo, e todo o monte tremia, amado. O monte Sinai estava em fogo. Todo o povo viu relâmpago, trovão, sonido de buzina, e o monte fumegava, porque tu vai apagar o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Ei, calma, Darachá. Por quê? Por quê, igreja? Ei, por que parou? Ei, não profetiza, não evangeliza, não faz visita. Ei, pensa que tudo é o pastor. Tem que ter um versículo, não convida. Apagou o fogo, apagou a chama do Espírito Santo. Ah, eu estou salvo, meu nome está escrito no livro, está bom. Apagou, igreja. Quem ganha almas, quem ganha ovelha, não é o pastor, é vocês.
Deus apareceu, o monte fumegava, o fogo ardia. Eu vou pegar um pouco de água aqui e vou acabar de apagar esse fogo aí em vocês. Vou acabar de apagar esse fogo em vocês. Ou vocês pegam fogo, ou vocês mudam, vocês vão viver a mesma vida do mesmo jeito. Meu não vai acontecer. Ou vocês se aquecem, ou vocês pulam no espírito, ou vocês dão campanhota, ou o negócio vai ficar meio estreito para vocês. Porque Deus te chamou, não fui eu. Deus te chamou, não foi o pastor Moacir. Deus te chamou, não foi a pastora Milena, não, foi Deus. E Deus colocou brasa sobre a tua vida. Apagou. Mas em nome de Jesus, fecha teus olhos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, vai chamar ao fogo. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Ele fala línguas estranhas, profetiza nessa noite. Ei, xaraca, mandaca, baxarabachai. Ei, você que não está mais sentindo a presença do Senhor, está no vale de ossos secos, está secando, mas o Senhor está dizendo: porventura, pode esses ossos ressuscitar. Ei, palavra da calava xarabazai. Ei, em nome do Senhor. E o Senhor diz a Ezequiel: profetiza. E quando ele profetizou, houve um ruído, um barulho, e cá eles se levantaram, um exército do Senhor, em nome do Senhor. Nessa noite Deus quer levantar a tua vida do pó da cinza. Deus quer exaltar a tua vida, porque você é fogo, você é brasa, você é chama do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo. Ei, o templo do Senhor, o templo de Deus, a morada de Deus, em nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que há de ser que derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. Ei, em nome do Senhor, a palavra foi confirmada, a descida do Espírito Santo, a qual veio o vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas de fogo. Recebe em nome de Jesus. Abre a tua boca. Alai, cai, chatição. Abre a tua boca e profetiza em nome do Senhor. Eu estou vendo um ruído do Espírito Santo. Ei, eu estou vendo um povo barulhento. Onde está o povo barulhento? Tu quer bênção? É mês de bênção, é mês de prosperidade. Ei, não dê ouvido ao inimigo, porque o inimigo está dizendo: não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa não. Ei, em nome do Senhor, a pastora é rica, não. Em nome do Senhor, ele não dê ouvido, não dê brecha não, porque essa brecha, se você der, o inimigo vai entrar, vai destruir. Mas o Senhor está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu comprei você pelo meu sangue na cruz do Calvário. Quando eu carreguei aquela cruz, eu dei uma olhada, eu vi o teu rosto, eu vi a tua lágrima, eu vi você me adorando, eu vi você glorificando, eu vi você exaltando. Não dê ouvido a voz do inimigo, não, em nome de Jesus, mas dê ouvido a voz do teu Senhor, do teu Rei, do teu pastor, chamado Jesus Cristo. Rei,
Rei do Júlia. Então, olha a chama do Espírito Santo. Abre a tua boca e profetiza. Fala línguas estranhas nessa noite em nome de Jesus. Fala línguas estranhas, profetiza, glorifica, pula, canta. Está muito distraído. Está muito distraído nessa noite em nome de Jesus. O teu pensamento está longe da presença de Deus. E o Senhor está dizendo: eu quero acender, eu quero tocar, eu quero mover, eu quero te usar. Eu quero que você desça da casa do Senhor, porque eu quero fazer de ti um vaso novo. Eita, lava, xarabaçará. E nessa noite o Senhor está dizendo: começa a limpar teu vaso, começa a tirar toda barreira, toda sujeira, todo impedimento, porque o Espírito Santo de Deus vai ser derramado na sua vida, na tua casa, no teu parente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor repreende Satanás. Eu não vou contar, igreja, não tem sim, mas tem um monte de gente aqui e que está dando muito ouvido à voz do inimigo e está esfriando na presença de Deus, está apagando a chama do Espírito Santo. Mas o Senhor nessa noite vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua história e vai te dar vitória. O Senhor vai tocar tuas vestes. O Senhor vai te usar. Fala de boca fechada não, mas se tu abrir na cara, abre tua boca. Declara nessa noite que tu queres nessa noite. Declara ao Senhor, abre a tua boca em nome de Jesus. Fala com o Senhor nessa noite. Eu não quero você assim. O Senhor não quer o inimigo te levantando contra a tua vida. Ele está repreendendo em nome de Jesus. Você é uma brasa tirada contra. Fique em pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor que foi ali, do pastor. Eu vou contar algo para vocês entenderem no reino espiritual. Presta atenção aqui.